assimetria do crânio e disfunção temporomandibular. Dores orofaciais, dores crânio-cervicais. Hoje, agora, live para você entender de vez como essa relação plagiocefalia, alterações cranianas podem gerar disfunções e dores do paciente a longo prazo e a curto prazo, tá? Gente, o que é, né, a assimetria craniana? Né? A assimetria craniana é, de fato, como o nome já diz, assimétrico. Tudo que tem pares, duplas, eles precisam estar ou simétricos ou assimétricos para funcionar. No caso do crânio, a assimetria, a falta de equilíbrio dessas estruturas leva ao mau funcionamento. E essa assimetria, esse conceito de assimetria, tem relação justamente com a alteração de posicionamento dos ossos do crânio, e que muitos deles afetam uns aos outros devido à sua interrelação. Quando eu pego aqui, ó, esse ossinho, esse crânio, você veja que nós temos suturas entre um osso e outro, mais um e outro, os dois se ligam a outra estrutura, que se conecta a outra, que influencia a base do crânio, que começa a trazer repercussões globalizadas, repercussões sequenciadas. E essas repercussões sequenciadas faz com que uma alteração de occipital afete o temporal, afete o parietal, que afeta o parietal. Uma disfunção de parietal afeta o occipital, que afeta o parietal e afeta o frontal. E assim sucessivamente. Para isso, é preciso saber entender, saber contextualizar muitas das nossas perspectivas clínicas. E aí, para que a gente entenda logo de começo, né, de base, tudo direitinho, você precisa ter a perspectiva clínica, né, a perspectiva clínica do que, de fato, o nosso paciente apresenta. Que tipo de assimetria e como essas assimetrias estão correlacionadas. Como isso funciona, tá? E eu quero que agora você preste muita atenção nisso, né? Muita atenção nisso. Veja essa imagem aqui. Veja essa imagem aí. Essa imagem, pessoal, é de um paciente, de um crânio, né? Figurativa de um crânio, na verdade, onde mostra vamos colocar aqui, 99% das pessoas, aquelas que estão mais simétricas, que você acha que ela está simétrica, ela sofre com algum problema nesse sentido, tá? E esse bebê que sofre com algum problema nesse sentido, ele vai diretamente repercutir em outras estruturas. Vamos lá, vamos analisar isso para poder a gente chegar no ponto alto da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje. E o ponto alto é correlacionar com a disfunção de ATM e fazer você, dentro das disfunções temporomandibulares, entender o quanto ela afeta o funcionamento do corpo. Então, isso aí, ó, se você for olhar bem, é um crânio de um bebê. E um crânio de um bebê, onde a parte de cima, tá? Onde a parte de cima é a parte do osso frontal, que quando o bebê, ela é dividida ao meio. E é dividida ao meio em formato, através da sutura metópica, em formato de dois quadrados, né? Vamos dizer assim. E essa sutura metópica, ela divide os dois frontais.
né? E depois, com o tempo, ela vai se ossificar. Entre o frontal, tá? Que tem bem descrito aí, e a formada pela fontanela anterior, nós temos a sutura coronal. E veja que, por mais que esse crânio tenda a ser simétrico, ele tem uma perspectiva onde o lado esquerdo ele aparenta ser um pouco mais fundo, um pouco mais alterado na região de fontanela de sutura coronal à esquerda, e gerando uma porção mais pontiaguda na região mais posterior. Então, vamos olhar a partir dessa imagem o que pode acontecer e representar aqui, tá? Quando nós temos esse tipo de assimetria, nós temos aí, ó, o lado esquerdo que está mais pressionado, e ao ser mais pressionado, ele vai afundar essa região e, consequentemente, empurrar essa para fora. Ó. Empurra aqui e gera essa para fora. Ao empurrar e trazer essa estrutura para fora, esse osso, que é o parietal, vai interferir diretamente na articulação parietotemporal. Ora, se dentro dessa assimetria nós temos a sutura coronal interferindo diretamente no parietal que chega no temporal, isso vai levar como uma roda denteada, como uma cadeia de estrutura a afetar o posicionamento do temporal. E esse posicionamento do temporal começa a causar as disfunções já quando bebê, já quando criança. Randy, e como isso vai alterar já como criança? Simplesmente, nós temos, ó, aqui olhando de frente, um osso ímpar articulado em dois ossos pares. Esses dois ossos pares, eles precisam estar simétricos para poder abrir e fechar a boca de forma simétrica. Porém, quando há uma assimetria de afundamento de alguma parte de um crânio articulado com o temporal, nós temos um mau posicionamento da estrutura do temporal e, consequentemente, repercussão no posicionamento da glenoide. A glenoide pode ir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, alterando esse posicionamento. Consequentemente, os músculos que vão agir na ATM vão ter tônus diferentes de um lado em relação ao outro. E principalmente tônus associados com a abertura, como o disco articular, que tem a tensão do pterigoideu lateral, pode ter uma atração pré-estimulada que desequilibre antes do ideal a estrutura do disco. E aí, começar a ter desde jovem, mesmo sem dor, e estalidos. Caraca! Caraca, tá claro para vocês, pessoal? Tá claro já esse início aí? Se tiver claro, aperta no coraçãozinho para quem é de coraçãozinho aí do Instagram, e para quem é do YouTube, Facebook, aperta aí no joinha, no legal, comenta aí se tá claro, hashtag tá claro demais. Fala aí. Fala aí para mim, se tá claro, aperta aí, show de bola. E aí, voltando para a imagem, nós seguimos posteriormente, nós seguimos para trás com a sutura sagital. E essa sutura sagital vai dividir o hemicrânio direito do hemicrânio esquerdo e vai conectar a posição anterior, a região frontal, com a porção posterior, a porção occipital. E essa porção anterior e posterior conectada através dessa sutura, toda
e qualquer assimetria vai ser propagada desde a região anterior do crânio para a região posterior e vice-versa. Daí a clareza que é preciso ter quando nós temos um paciente com esse tipo de disfunção. Esse tipo de disfunção em um paciente, você coloca a porção média do crânio, tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo. Mas, quando a gente tem o occipital em desarmonia, esse occipital vai afetando internamente as outras estruturas. E afetando internamente as outras estruturas, nós temos a alteração até chegar nos ossos da face, nos ossos do crânio. Caraca, Randy, como assim? Sim, e aí eu vou explicar isso para você entender como correlacionar essas assimetrias. Olha, aqui tem meu occipital, aqui tem meu parietal, aqui tem meu temporal e o frontal. Essa estrutura é conectada na base de crânio por uma estrutura, vou tirar aqui a mandíbula, que liga occipital, esfenoide, etimoide. Esse etimoide vai se conectar com a porção, ó, para aqui para frente, já nos ossos da face, da gente ter o vômer. E esse vômer entra aqui já formando o septo nasal. E esse septo nasal formado aqui com essa estrutura vai alterar desde já o posicionamento da maxila. Caraca! Mas vamos para essa análise. Occipital em compressão, em braquicefalia, em compressão do occipital, vai empurrar, devido a essa anormalidade, tanto a porção superior dos parietais, mas em especial a sua sutura com o esfenoide, que é empurrado para frente e para cima. Mas olha aqui, o osso temporal. O osso temporal articula-se nessa região com o côndilo, formando a ATM. E ao comprimir essa região, ao gerar forças de propagação em temporal, em esfenoide, em etimoide, a gente começa a afetar toda a estrutura craniana relacionada com o osso temporal e sua harmonia. Logicamente, se eu tenho essa alteração, deixa eu devolver a mandíbula aqui, se eu tenho essa alteração, eu vou empurrar também, devido à simetria occipital, o côndilo da ATM para frente. E esse côndilo para frente vai gerar mais e mais problemas. Putz! Caraca! Veja quanto de conhecimento, gente. A faculdade, muitas pós-graduações de ortopedia, traumato-ortopedia, não nos dá acesso. E por não dar acesso a esse tipo de informação que eu acabei de trazer para você, você passa a não entender a causa base do problema para deixar o seu paciente sem dor. E o seu paciente vai continuar sofrendo enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas. Enquanto você não entender a base da disfunção da ATM. E a base da disfunção de ATM está exatamente correlacionada com essas dinâmicas de junção, com essas dinâmicas de articulação, e que vai fazer com que um crânio, mesmo desde infância, torne-se um adulto
patológico. Ah, Randy, e por que a criança já não sente sintomas? Alguns de vocês podem estar perguntando isso. E aí eu já trago uma informação extremamente importante para vocês. A criança não sentia os sintomas, né? Hoje em dia, por qualquer alteração de ansiedade, a criança já começa a tensionar. Ou seja, o tônus já está alterado desse músculo, devido à assimetria. Mas quando vem uma informação a mais, o crânio não consegue se adaptar. E essas informações estão vindo cada vez mais cedo para a criança. E aí as tensões começam a se instalar desde cedo. Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar nos adultos que a gente atende agora. Quando a gente tem uma simetria do crânio, mesmo pequeno, entenda, nós temos maior mobilidade tecidual. Nós temos mais tecidos cartilaginosos, mais elastina ao invés de colágeno nos ligamentos, nas articulações, superfícies articulares que funcionam bem. E dessa forma, o corpo se adapta melhor às agressões, às hiper ou hipomobilidades. Porém, quando vai ficando um crânio mais enrijecido, quando já começa a ter influências, agressões do meio externo que alteram a dinâmica do corpo, o crânio adulto começa a trazer mais problemas. E aí também é o tempo exato que essa sobrecarga desde a infância vai gerando a sobrecarga articular, processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios passam a ser patológicos apenas quando a pessoa já está adulta, porque enquanto isso, o corpo tinha estrutura fisiológica. Caraca! Quem aí está aprendendo demais, assim, demais? Quem aí está... Só com isso que eu falei, ó, 22 minutos de live, 22 minutos. Veja a quantidade de informações que eu já passei e que você, garanto, nunca viu na faculdade, nunca viu em momento nenhum, a não ser através desses conteúdos que eu estou trazendo. Gente, a gente precisa parar de entender o paciente apenas sobre a ótica do local da dor, sobre a dor. Gente, o corpo humano é uma estrutura viva, integrativa. E quando você decide ser profissional de saúde, quando você decide agir na saúde das pessoas, você precisa entender uma coisa. Você, ao ser profissional da saúde, você é instrumento de Deus na Terra para fazer com que as pessoas diminuam o seu sofrimento. E enquanto isso não estiver claro na sua cabeça, entender que nós, profissionais de saúde, somos instrumentos de transformação de dor, de sofrimento em alívio, em alegria, em melhora de sono, em melhora de produtividade, a gente vai continuar se contentando com conteúdos vazios, com conteúdos que não geram a melhora do paciente. Mas quando você entende que você tem uma missão como profissional de saúde, que é cuidar das pessoas primeiro, e depois, através da excelência do seu trabalho, você viver feliz e desfrutando dessa missão que você está fazendo, por reconhecimento financeiro, por poder cobrar o que você merece, por receber o valor que você merece pelo investimento que você fez na sua carreira. É algo que lhe preenche, que lhe faz bem, que lhe faz feliz. É isso hoje que me move, que está acontecendo comigo. Eu não precisaria hoje estar aqui diariamente fazendo 2 lives para chamar a atenção de você quanto você precisa estudar. Mas o que é que me impulsiona a isso? É entender que eu sou o instrumento
na vida das pessoas e que preciso transformar e dar clareza a mais e mais pessoas que elas precisam ser também instrumentos na vida de outras pessoas para diminuir o sofrimento. Se eu ficar com o meu conhecimento só para mim, eu vou atender aquele paciente e pronto. Mas se eu disseminar conhecimento, vamos colocar aqui, a gente tem cada pessoa dessa live aqui, ao meio-dia aqui, só do Instagram a gente tem 25 aqui, mais o pessoal do YouTube, Facebook, a gente chega a 30. Cada uma pessoa atendendo mais 10 pessoas, são mais 300 pessoas sendo ajudadas. Então, eu quero ter exatamente um exército de profissionais que estejam decididos, empenhados em transformar vidas através do conhecimento. E aí, antes de mais nada, hashtag fechado com Randy. Coloca aí, hashtag fechado Randy. Quem está fechado comigo aí para crescer, para avançar, coloca, assuma esse compromisso com você. Aumenta, coloca no comentário aí, hashtag fechado com Randy. Beleza? Deixa eu ver o comentário da Silvinha aqui. Silvinha coloca, excelente, muitos pediatras acreditam que a assimetria do crânio se resolve sozinha com o crescimento. Algumas vezes sim, porém há casos que precisam ser tratados antes do fechamento das suturas. Ah, Silvinha, antes de mais nada, coloca aí, fechado com Randy, tá? Para a gente ir junto, para eu poder trazer mais clareza para você. O que é que acontece? Nós temos estímulos fisiológicos no corpo que são capazes, sim, de melhorar a simetria. Então, presta atenção. São, sim, capazes de melhorar isso. O grande detalhe é que muitas vezes não são suficientes. Randy, e o que é que o corpo tem para melhorar a assimetria? Para melhorar a simetria. Para melhorar a simetria, o corpo tem nada mais, nada menos do que a sucção. Durante o período de amamentação. Então, o paciente chega com essa disfunção, com essa simetria, por exemplo, com essa simetria, e através das forças de sucção, através da força que pressiona a arcada dentária, através da força que propagam esses estímulos via ossos do crânio internamente, devido à sucção, à pressão da língua, à mecânica entre a arcada superior e a arcada inferior, você vai disseminar força que vai empurrar de dentro para fora esse crânio. E aí vai remodelar esse crânio. Mas o grande detalhe é que cada vez mais nós temos crianças que não estão fazendo a amamentação como é para fazer, mamando como é para fazer. E essa amamentação deficiente, essa estrutura deficitária vai categoricamente manter esse nível. Veja como uma criança sua. Quem aí já viu uma criança amamentar? Né? Uma criança mamar, na verdade, e a mãe amamentando, né? Você tem uma pressão, é tanta força, é tanto estímulo dentro do crâniozinho da criança, que essa criança passa a suar, a cabeça fica molhadinha. Lembre aí do seu filho, do seu sobrinho. Veja como a cabeça da criança fica bem molhadinha quando está mamando. E esse estímulo de pressão interna é um estímulo que dinamiza, é um estímulo que força de dentro para fora.
O grande detalhe é que a gente muitas vezes não tem o estímulo necessário, a intensidade, a recorrência, para agir nas assimetrias, tá? Para agir nessas disfunções. Quem gostou desse insight aí que eu trouxe para a Silvinha, tá? Coloca aí um caraca bem legal, tá? Nos comentários. Um fechado com hand, hashtag fechado com hand. E, ó, clica aqui no coraçãozinho e a galera do YouTube, do Facebook, aperta no joinha, aperta no legal, que é muito importante para a gente. Porque a gente traz isso justamente para você fazer a diferença na vida do paciente, né? A diferença na vida do paciente, tá? É super importante esses detalhes, tá? É super importante. E aí, gente, qual a importância de fato isso? Para você colocar no seu dia a dia clínico, né? Quais os erros de fato que a gente comete? Principal erro é deixar de intervir no crânio precocemente. É deixar de fazer o que tem que ser feito precocemente. É deixar de dar o suporte ao paciente de forma que esse crânio ainda esteja maleável, que esse crânio consiga, consequentemente, se reprogramar de acordo com as forças de crescimento. E essas forças de crescimento do crânio vai fazer com que ele se remodele melhor. E aí, quando chega no adulto, é mais difícil? É. Mas você pode também fazer com que ele viva em melhor equilíbrio. Agora, já é um paciente que precisa dar uma atenção melhor. Já é um paciente que precisa de um suporte terapêutico melhor. Porque o crânio do adulto, diferentemente do crânio da criança, é um crânio mais rígido, um crânio com menos elastina, com mais colágeno, com mais rigidez entre as suturas, com menor capacidade de deformação, com menor capacidade de mobilidade entre as suturas. E assim, a gente vai trabalhar mais sobre o ponto de vista neurofisiológico do adulto entre cada suturas, as terminações que existem entre cada suturinhas dessa, para diminuir a sobrecarga muscular, para diminuir o sofrimento do paciente. E aí, a prevenção é extremamente importante. Antes do paciente ter dor, você que tem um sobrinho, tem filho, que olha e diz, esse crânio não está bonito, esse crânio não está legal. Precisa entender como se desenvolve isso, como isso se contextualiza, e é para que você entenda e gere resultado já no primeiro atendimento com o paciente que você precisa estudar. E precisa estudar essa imagem aqui. Veja só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa imagem, ela é extremamente importante. Veja que, entendam aqui agora, nós temos um crânio normal, simétrico. E logo abaixo, nós temos um crânio trigonocefalia, um crânio em formato de triângulo. E veja que é um crânio que cresce, e olha aí a observação nessa trigonocefalia, olha isso aí. Nós temos um X. O X fala que existe fixação na sutura metópica. Fixação na sutura metópica gera, com o desenvolvimento do crânio da criança, uma maior expansão a nível
médio posterior do crânio em detrimento da calota craniana a nível anterior. Consequentemente, o desenvolvimento do crânio na fossa anterior fica diminuído. O crescimento na fossa do crânio diminuído gera uma formação em dinâmica de triângulo. E essa dinâmica triangular desse crânio vai afetar categoricamente o víscero-crânio, vai afetar categoricamente a posição da maxila, vai afetar como a maxila vai se posicionar na arcada superior, e assim vai a reação em cadeia para o nosso paciente sofrer com disfunção de ATM. Caraca! Quanta coisa para vocês! Quanta coisa para vocês! O quanto que a gente deixa de trabalhar o paciente, o quanto a gente deixa de acrescentar na vida das pessoas por falta de conhecimento. E aí eu quero que todos agora que estão aqui, falta de conhecimento. Gente, não negligencie o conhecimento. Não negligencie a potencialidade do corpo. Não subestime a sua capacidade de atingir resultado, de crescer. Não se entregue às dificuldades da vida profissional. Não se entregue àquilo que a vida profissional traz dificuldade no dia a dia. Seja incessante na busca do conhecimento. Eu estou aqui para lhe ajudar, para fazer você crescer, mas eu preciso de, no mínimo, o seu compromisso, que é o seu compromisso de levar a sério a busca do conhecimento. O seu compromisso em pegar aquilo que a gente está trazendo e colocar em prática. Se você não tem compromisso, não adianta, ninguém vai fazer o que é para ser feito por você. É uma decisão de cada um, não adianta você ter o melhor professor, o PhD em Harvard, e você não fazer o que tem para fazer. Não adianta você ter o melhor método, a melhor estrutura, o melhor raciocínio clínico, e você não colocar em prática, você não estudar, você não ver, repetir, rever. É isso que eu quero trazer para você, de clareza, de perspectiva clínica. Porque isso determina o seu resultado. Gente, foco, o treino, o estudo, ele tem que ser árduo. O treino, ele tem que ser árduo para que o resultado seja sutil, para que o resultado seja fácil, para que no final você olhe para trás, poxa, como foi fácil tratar esse paciente, mas quantas horas de estudos você não passou? Mas quantas horas de estudo não ficou ali você perdendo horário de almoço, almoçando, assistindo live, almoçando, assistindo aula, indo dormir mais tarde, indo comprar um curso, fazer um investimento. Quanto você não se dedicou para que o resultado seja fácil? Não existe resultado fácil sem um grande compromisso. Um grande compromisso para executar o que precisa ser executado. Ninguém vai fazer você crescer se você não quiser crescer. E é muito bom ter alunos gratos aí, como a Andréa, ter alunos que estão gerando resultado. Tem a Débora, que ela entrou aí, não sei se está, que comumente traz assim, os resultados dela, fala nas lives do quanto ela tem crescido.
Inclusive, se ela estiver aí, Débora, eu vou entrar em contato com você para poder saber, de fato, como estão sendo esses resultados. E aí, gente, ó, você que está assistindo aqui, você conhece esse seu um colega que diga, ó, cara, assiste as lives, convida a galera, chama a galera, tá acabando as inscrições que são gratuitas, são 100% online para a próxima semana aí da ATM Sem Nudo. Eu vou dar esse passo a passo para você poder evoluir, para você ter a ideia exata de como você pode crescer. Porque é isso, de fato, que a gente quer, tá? É isso que a gente precisa trazer de discernimento para o nosso paciente. E aí, como você pode olhar novamente essa imagem? Veja esse outro raciocínio agora. Veja a escafocefalia. A escafocefalia é exatamente a sutura sagital, essa sutura do meio, fixada, que não cresce, que não separa, e que faz com que, com o desenvolvimento do crânio, as forças do crânio vá para anterior e para posterior, deixando o crânio mais alinhado, mais reto, sem um crescimento horizontal. E aí a pessoa tem o crânio um pouco mais estreito. E esse crânio mais estreito, logicamente, tem as suas repercussões. Várias pessoas têm esse tipo de crânio. Quem aí conhece uma pessoa com esse tipo de crânio? Coloca aí. Crânio da escafocefalia. A tensão na sutura sagital, que faz com que essa dinâmica, esse diâmetro lateral não se desenvolva. E essa dinâmica que não se desenvolve lateral restringe e o crânio vai crescer de anterior para posterior. Se você for observar a sutura sagital, você tem categoricamente essa sutura rígida. E o corpo vai se moldando, vai crescendo, vai fazendo as coisas acontecerem. Vai fazendo o desenvolvimento do crânio acontecer. De forma não simétrica, assimétrica. E que vai, como eu falei no começo da live, repercutir diretamente. Repercutir diretamente no desenvolvimento da ATM, no desenvolvimento das estruturas crânio-cervicais. Caraca! Gente, eu entendo muitos de vocês que dizem, putz, eu não aprendi isso. Putz, eu nunca vi isso. E é tão claro, né? E eu costumo dizer, eu entendo você que não sabe, porque eu também não aprendi na faculdade. Foram anos e anos de estudo e que eu coloco muitas vezes aqui em 30 minutos, 40, 50 minutos de live para você, sem problemas. Porque eu quero o seu crescimento, eu quero que você vá além. Mas tem coisas que não dependem de mim. Depende da sua tomada de consciência, depende de como você quer crescer. E aí é o que eu sempre digo, quem quer é hashtag fechado com Randy para que a gente possa junto trabalhar forte para o crescimento do nosso meio profissional, da nossa profissão. Né? E que mais pacientes sejam beneficiados. As assimetrias do crânio precisam ser entendidas de forma mais profunda. E não, quando crescer melhora. Quem lhe disse isso, quando crescer melhora? Quando crescer, piora, porque o corpo não tem condição de se adaptar. É um crânio mais rígido, é um crânio menos móvel.
É um crânio com um monte de tensões já acumuladas da vida adulta e que não consegue desenvolver o trabalho que tem que fazer de adaptação. E nesse outro crânio aqui, esse aqui é punk. E aí vocês vão dizer, putz, é verdade, olha só. Tem várias pessoas que quando você olha, ele tem uma testa mais funda do que a outra, uma mais na frente e outra mais atrás, que pode ter relação simplesmente com a sutura coronal apenas de um lado. Desde criança teve essa fixação. E aí o resto das suturas estão bem. O resto das suturas estão, ó, legal. E aí o crânio se desenvolve todo na porção anterior, na porção lateral, na porção posterior, na porção do outro lado. E apenas essa porção fixada não se desenvolve. Aí não se desenvolve também a maxila, aí não se desenvolve também a conexão com o zigomático, e aí você começa a ter uma mordida aberta, uma mordida cruzada, uma mordida sem uma dinâmica devido a esse desequilíbrio no víscero crânio. Putz! Veja como a gente perde de crescer quando tem essa falha no nosso conhecimento. Veja como a gente perde de gerar resultado para o nosso paciente quando a gente não tem esse tipo de conhecimento. Porque essa percepção da simetria do crânio, das porções suturais, de como elas se comportam, fazem exatamente você perceber essa engenhoca, né? Essa engenhoca aqui. Essa engenhoca do crânio. Que se eu tenho uma sutura coronal de um lado só fixa, essa sutura fixa vai impedir o desenvolvimento de todo esse quadrante aqui. E esse quadrante ruim vai alterar também o quê? Globo ocular, órbita. Putz, Randy. Como existe uma consequência e como isso vai afetar a saúde dos nossos pacientes? Como isso é grave? Como isso deve ser bem trabalhado? E a gente continua negligenciando por conta dessa falta de conhecimento. Tá? Por conta dessa falta de conhecimento. Quem tem perguntas, galera, coloca aí, tá? Coloca aí, tá? Coloca aí na interrogaçãozinha. E quem está no YouTube, no Facebook, pode colocar nos comentários. Aqui no YouTube, o Márcio fala, num bebê com escafocefalia, o que podemos fazer? Gente, Márcio, o que é a escafocefalia? A escafocefalia é a sutura longitudinal restrita. É liberar a sutura da sagital, que causa essa região. E aí, Márcio, você que é aluno nosso, avançado, que estuda já a metodologia a fundo que a gente trabalha, trabalhar bem com as técnicas nessa região vai gerar uma condição de desenvolvimento desse crânio. Depois do crânio adulto, o Pedro pergunta, depois do crânio adulto, é possível conseguir novas adaptações de mobilidade da sutura craniana? Sim. Sim. Talvez não melhore a aparência, mas vamos ter a dinâmica não patológica, que é a mesma coisa que acontece com uma pessoa que tem escoliose e não tem dor, e não tem alteração patológica, sintomas. Você pode ter uma pessoa com escoliose que não sente dor, e talvez você conheça várias pessoas assim.
Porém, contudo, entretanto, todavia, você conhece pessoas bem eretas e retificadas com dores. Então, no adulto, a gente vai trabalhar na harmonização. Harmonização. E eu já atendo pacientes desde os 2 meses, eu já atendi pacientes com 2 meses de vida. Reequilibrando isso, sentindo isso. E aí eu vou dar a dica aqui, ó, o pulo do gato, tá, para vocês. O pulo do gato. Tem um aluno aí que sempre está nas lives que ele gosta quando eu digo isso. Pulo do gato que ninguém fala. Randy, eu quero saber, nesse paciente aí, por exemplo, de plagiocefalia da sutura coronal, nós temos uma assimetria. Onde é que eu trabalho? Onde é que eu vou ver isso? Você vai esquecer todo o crânio. Esquece todo o crânio. Toda a deformação que você vê. E vai observar a estrutura que está hipodesenvolvida. Pouco desenvolvida. Pouco propagada a sua extensão do crânio, o seu crescimento do crânio. Nesse caso da plagiocefalia aí, a porção unilateral do osso temporal, a sutura coronal. Então, foca naquilo que tem que ser feito nessa região. Caraca! Caraca! É intensidade, 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 pessoal. Entendam, entendam aquilo que é preciso ser feito. Aquilo que é preciso entender. Aquilo que é preciso entender. Tá? Agora respondendo a galera do Instagram. Consigo trabalhar essas técnicas com pacientes de terapia intensiva? Sim. Sim. Não sei qual vai ser a sua intenção, mas sim. Consegue, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Galera do Instagram que quer fazer pergunta, coloca na caixinha aqui embaixo, tá, pessoal? Que facilita para a gente ver todo a pergunta de vocês. Copia e cola na caixinha aqui embaixo, tá? Fica muito melhor que a gente olha e vê, tá? Tudo que vocês querem. Ó, em caso de paciente neurológico, essa mudança pode acontecer? A hidrocefalia, por exemplo, vamos lá com calma, tá? A hidrocefalia, por exemplo, é um exemplo claro de assimetria craniana que a pressão interna vai fazer crescer o crânio para a porção que tem mobilidade. Agora, o paciente precisa estar tratado com válvula, com um monte de coisa, e você precisa trabalhar onde tem a rigidez. Agora, uma vez o osso desenvolvido depois dos estímulos, não, o osso não vai diminuir a assimetria, o tamanho da cabeça. Veja, o tamanho da cabeça não vai diminuir. Não, não vai diminuir. O osso cresceu. O osso cresceu com a hidrocefalia, tá? Aí vai ficar difícil, tá? Mas você consegue melhorar as relações neurofisiológicas entre cada sutura, entre cada estrutura dessa. Ok? Show de bola? Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, veja o quanto a gente tem aí de possibilidade de crescimento. E aí eu quero desde já, para ir mais perguntas, a Patrícia coloca aqui, como ficam essas suturas em pacientes submetidos à cirurgia ortognática? Então, tudo depende das forças submetidas no crânio. E aí você precisa avaliar. Você precisa avaliar a fossa anterior, fossa média, a fossa posterior. Observar
os ossos, cada um na sua relação, como isso está correlacionado, para poder tratar o que realmente está gerando a disfunção do seu paciente, tá bom? É avaliar, sentir, perceber. Por quê? Porque a cirurgia ortognática já pode ter uma relação com a disfunção prévia do crânio e não as suturas ser consequência da cirurgia. Tá? Grande abraço. Quero ver todo mundo comentando nessa live aí que eu vou postar. #fechado com Rani.